E o Tribunal Superior do Trabalho conclui o maior acordo trabalhista da história do país. O acordo fechado hoje prevê o pagamento de R$200 milhões para mais de 1.000 trabalhadores que foram contaminados por substâncias cancerígenas. O fato aconteceu entre 1974 e 2002, numa fábrica de pesticidas em Paulínia, no interior de São Paulo. O valor será pago pela Shell, que foi dona da fábrica até 2000, e pela BASF, que adquiriu a empresa naquele ano e encerrou as atividades em 2002. A Companhia Siderúrgica Nacional será multada em R$35 milhões, informou nesta segunda-feira a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. O governo estadual acusa a companhia de expor famílias que vivem no condomínio Volta Grande 4, em Volta Redonda, interior do Rio, a níveis intoleráveis de metais pesados. A empresa doou o terreno a seus funcionários em 1995. A CSN terá também que descontaminar o solo e o lençol freático. O vazamento de óleo do terminal marítimo da Petrobras em São Sebastião na última sexta-feira chegou a pelo menos 3 praias de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. A Petrobras informou que cerca de 100 pessoas foram mobilizadas para o recolhimento da mancha de óleo nas praias de Capricórnio, Massaguaçu e Cocanha. Sobre a primeira notícia, que é o acordo trabalhista que acontece 40 anos depois. É uma notícia quase 40 anos depois. No primeiro momento é impactante. Mas que tempo, hein? Quase 40 anos. É a conta que eu fiz rápido Quantas pessoas contaminadas já morreram? É bem que agora a família, pelo menos, vai resolver uma quantia. O Vila fez uma conta aqui, seria 200 mil para cada um, pagando os advogados, essa coisa toda, deve sobrar quantos para cada um? 200 mil, aproximadamente, para cada um. Eu não sou muito bom em aritmética, mas deu 200 mil. Agora, inclusive o tempo, como nós fizemos 3 zeros, como é que demora? Isso que eu estava 40 anos, quer dizer, aquela história, a justiça tarda, mas não fala, mas no Brasil ela tarda muito. Um trabalhador que tivesse 30 anos... teve que aguentar mais 40 de vida para estar aí obtendo esse resultado da justiça. Esse é o problema da justiça brasileira. Por que demorou tanto? Um caso gritante como esse, fácil de provar como foi. Por que demorou tanto? Porque do outro lado tinha empresas poderosas como Shell, como BASF, que ficaram na área. E essas empresas usaram todos os artifícios legais possíveis para retardar o andamento desse processo. E aí, dá esses 40 anos, que espero vai beneficiar os filhos dos trabalhadores contaminados na área, pelo menos. E falando em contaminação, essa questão do vazamento de óleo é gravíssima, tá? Incrível a demora, né? E como isso é uma notícia que se sucede no Brasil, né? Se a gente for fazer um levantamento, por exemplo, 2011, 2012, para não ir mais atrás, o número desse... E não há uma tecnologia, Gozar, como isso se sucede... Que contém esse rapidamente, que você venha um aviso, você desloque grupos, que evite os danos ambientais, porque alguns danos são coisas de 50, é uma coisa tenebrosa tal, e é possível agir rapidamente. Nós já deveríamos ter uma tecnologia no Brasil, dada a importância que o petróleo tem no país, para enfrentar acidentes como esse. E já que tem tantos vazamentos... Vazamentos que se repetem sucessivamente. Vazamento não é só no Brasil. Vemos lá agora no Golfo do México o vazamento lá da British Petroleum, que foi um desastre impressionante. Né? Isso é um acidente que acontece, que não deveria acontecer, como esse do vazamento desse navio. Vazou. Mas a ação da Petrobras foi rápida, felizmente. Não sei se... Vamos ver se ela vai ser tão rápida. Vamos esperar um pouco e ver quais serão os danos ambientais. Algumas praias só. Só algumas praias. Algumas praias é muito em termos de natureza. E é bom lembrar que o do Golfo do México foi distante. E o tempo de recuperação também. Agora no caso mas de uma... Aqui, com o Golfo do México, sim, mas é no Golfo. É muito mais difícil do que uma região muito próxima. Agora, precisa saber dessas condições, a chegada dos navios petroleiros, que navios são esses que chegam, quais as condições de descarregar a sua carga, tal. Não é possível que se repita. É incrível, né? Que a gente ainda não desenvolveu uma tecnologia para e olha, proteger, não falta, pelo menos os navios. E não falta técnicos, conhecimento científico no país. É só investir e construir eu tenho um petroleiro que vem buscar ou trazer petróleo para o Brasil. O petroleiro não é de bandeira nacional.
nigeriano, sei lá qual é a bandeira dele. Eu não tenho poder para ir lá vistoriar se esse petroleiro está nas plenas condições de transportar Mas a tivesse carga. alguma tecnologia que cobrisse o fundo desses navios, não sei. Estou falando como total ignorante. E tem um pouco de cuidado, ninguém vai trazer um anal de Cabral e colocar petróleo, né? Anal Capitânia do Cabral. Então, é necessário ter um pouco de cuidado nisso e a Petrobras e as empresas brasileiras em geral e o governo brasileiro poder ter cuidado em relação a essa questão, né? Olha, falando em justiça, foi adiado para a próxima segunda-feira o início do julgamento de policiais acusados pela morte de presos no massacre do Carandiru em 1992. 111 cruzes brancas em frente ao Largo São Francisco. Essa foi a forma que estudantes de direito usaram para lembrar os presos mortos naquele 2 de outubro de 1992. O julgamento começaria hoje no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. O júri, formado por 7 pessoas, foi dissolvido porque uma jurada passou mal. A sessão foi anulada e será retomada na semana que vem. O julgamento foi dividido em 3 fases. No total, há 79 policiais militares acusados e hoje teria início o julgamento de 26 deles. Esse primeiro grupo responde em liberdade pela morte de 15 detentos. Se você não lembra o que foi o massacre do Carandiru, o Jornal da Cultura explica. Há 2 décadas, uma rebelião no pavilhão 9 da Casa de Detenção, na zona norte de São Paulo, levou a tropa de choque a invadir o presídio. Na época, o governador do estado era Antônio Fleury Filho e o secretário de Segurança, Pedro Franco de Campos. A ação deixou 111 mortos e mais de 80 feridos. Depois de 4 anos de processo, o primeiro acusado foi a júri popular, o coronel Ubiratã Guimarães, comandante da operação. Ele foi condenado a 632 anos de prisão, mas em 2006, em novo julgamento, foi inocentado pelo Tribunal de Justiça. No mesmo ano, o coronel foi assassinado. A namorada dele, Carla Cepolina, foi julgada como autora do crime e absolvida. A promotoria pede pena de 30 anos de cadeia para os policiais. O Ayrton, como é que funciona isso? Quando tem o jurado, no caso, ela passou mal, não tem uma suplente de jurado? Não, o processo de seleção dos jurados é um processo rigoroso, porque a acusação indica a defesa veta e assim por diante. Então, quando você chega a um corpo de jurados, você tem um corpo definido ali. Se um dos jurados não pode participar, fica faltando uma perna no corpo de jurados. Então, precisa de um tempo para recompô-lo. É esse tempo que o juiz do tribunal decidiu dar e adiando essa sessão para mais uma semana ou 2. Que não atrapalha em nada o procedimento processual. Agora, vamos esperar que esses jurados tenham consciência dos fatos e julguem em função das provas que houverem nos autos. E não se deixe levar por qualquer tipo de opinião que venha fora auto. Né? Vila. Comparando essa notícia anterior lá da Justiça Trabalhista, uma demorou 40 anos. Essa 20. A justiça no Brasil é uma maravilha, né? Algo muito grave com a justiça no Brasil. Bem, a 21 e tal. Eu acho que são 79 acusados. Para mim, deveria ser 81. Eu acho que estão faltando 2 aqui, que não precisa de muito esforço. Um é o ex-governador Fleury. Afinal, ele é o principal responsável, porque é bom lembrar os fatos. Não foi assim. Rebelião, 5 minutos depois chegou a tropa de choque, invadiu. Não foi assim. Houve um longo processo. Nós já temos telefone há algum tempo. O Grambel inventou no século XIX. No mínimo, o telefone, ele deveria ter sido comunicado e tomado uma atitude, senão ele deveria abandonar o governo do Estado. Bem, ele ficou omisso. E ele é um dos réus, na minha opinião, minha singela opinião. Segundo, o secretário de Segurança. Esse deveria ter ido ao local, não transferido ao oficial da PM, esse senhor que faleceu aí, dessa situação já relatada na reportagem. Ele deveria ter ido lá. Ele também deveria ter sido um dos réus. É só no Brasil que se faz um processo em que você corta a hierarquia e diz que esses aqui não são responsáveis. Responsáveis são os de baixo. Não. O governador da época, o senhor Luiz Antônio Fleury, assim como o secretário da Segurança, o senhor Pedro Franco, são os principais responsáveis pelo fato, porque eles tinham autoridade para determinar o que fazer e principalmente dizer à tropa de choque se entra ou não. Mas, Poli, esse tribunal do júri tem uma função que, a meu ver, é uma função de definir perante a sociedade como é que deve se comportar o policial. A impunidade
gera violência que a gente está vendo aí, impossível de ser contida, não é? Por parte do aparato policial que existe no estado de São Paulo. Quando vai reprimir qualquer tipo de movimento popular, seja no Pinheirinho, seja de estudantes, está lá o sujeito com bala de borracha atingindo em áreas vitais dos manifestantes. Está lá as bombas sendo arremessadas contra ou estudantes, ou populares, ou mulheres, ou crianças. Tudo isso se dá porque é uma sensação de impunidade. E se não pega aquele que foi lá, assassinou, presos rendidos, desarmados, no canto das celas, executando sumariamente, meu Deus, que exemplo vai ser dado? Por isso esse Tribunal de Júri tem uma função exemplar. Mesmo que tardiamente, né? Mesmo que tardiamente, porque vai servir de exemplo para que outros não pratiquem os crimes que foram praticados por esse. Líderes mundiais enviam mensagens de pesar ao Reino Unido em razão da morte da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, a conhecida Dama de Ferro. Thatcher, de 87 anos, sofreu um derrame hoje cedo e não resistiu. Filha de um quitandeiro, Margaret Hilda Thatcher era formada em ciências químicas pela Universidade de Oxford. Entrou para o parlamento em 1959 e se tornou a primeira mulher a comandar o Partido Conservador e, mais tarde, a primeira mulher no comando do Reino Unido, ao se tornar primeira-ministra em 1979. Seu jeito austero e as posições firmes lhe deram o apelido de Dama de Ferro. Defensora da política liberal, ela flexibilizou as leis trabalhistas, retirando o poder dos sindicatos, privatizou estatais, cortou impostos, combateu a inflação e ampliou os programas de moradia. No campo externo, participou de momentos históricos e criou inimigos em vários pontos do planeta. Será sempre lembrada pela Guerra das Malvinas, em 1982, quando mandou sufocar as tropas argentinas que desembarcaram no arquipélago ao sul do continente sul-americano para reivindicar a posse das ilhas. As Malvinas ainda pertencem ao governo britânico e são chamadas de Falklands. Deu apoio ao ditador chileno Augusto Pinochet e fez oposição ao projeto de União Europeia. Dizia que concentrar todo o poder em um organismo europeu era pernicioso. Thatcher acompanhou a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Deixou o poder em 1990, recebeu o título de baronesa e uma cadeira permanente na Câmara dos Lordes. O primeiro-ministro britânico David Cameron cancelou a viagem à França e voltou ao país logo que soube da morte da ex-premier. A rainha Elizabeth II disse que está consternada. Barack Obama falou da perda de uma grande líder. Em Buenos Aires, uma faixa pedia justiça para a questão das Malvinas. Recentemente, a atriz Meryl Streep ganhou o Globo de Ouro e foi indicada ao Oscar pela interpretação de Margaret Thatcher no filme Dama de Ferro. With all due respect, sir, I have done battle every single day of my life. She heads a most hated government this country has known. This is the best you can do. I had better do your job as well as everyone else. Esse filme é fantástico, eu adorei. Agora, embora uma mulher que tenha tido esse comportamento todo, tem que ser registrado que é uma mulher de valor. Imagina, conseguir, naquele parlamento inglês, se destacar a ponto de ser a primeira-ministra, numa época em que poucas mulheres ocupavam cargos executivos no mundo. Hoje você tem na Alemanha, você teve no Chile, você tem no Brasil, você tem na Argentina, tem mulheres, você teve na Índia, enfim, não é fácil. Então ela tem um valor intrínseco, embora divirja frontalmente das posições que ela assumiu como primeiro-ministro na Inglaterra. As ideias dela acabaram influenciando também o Brasil. Por exemplo, imediatamente. Não imediatamente. É bom lembrar, vamos só colocar a questão do tempo. Sem tempo não há história, né? Quer dizer, as privatizações, por exemplo. Sim, mas é bem a posteriori. Veja que cai o Muro de Berlim em 1989, ela deixa de ser primeiro-ministro no ano seguinte. Né? E os conservadores continuam no governo, mas não é ela tal, por uma série de divergências tal. Agora, quando a gente viu rapidamente um trechinho, um debate, que é o debate na Câmara dos Comuns, que não é no Parlamento Brasileiro que não há debate. O Parlamento Brasileiro, quem tem uma insônia, cura a doença de insônia assistindo uma sessão do Parlamento Brasileiro, que é ridículo tal. A Câmara dos Deputados. Você pode se divertir à vontade. Pode se divertir, o sujeito rei. Agora, a Thatcher, a grande ideia que marcou a Thatcher era essa questão de combater
a questão da presença do Estado na economia. Tem várias outras, né? Mas essa acho que é a central tal. E essa discussão sobre o papel do Estado marca os anos 80. Nos Estados Unidos, na época da administração Reagan, que ela é contemporânea, né? E depois cai o Muro de Berlim em 89, quando ela já está quase saindo do governo. Só que a nossa Constituição é de 88. A nossa Constituição é herdeira de um outro mundo, tanto que ela já passou por diversas alterações, e inclusive sobre a questão do papel do Estado na economia. Mas a partir dali, e aí sim, por influência inglesa, começa um processo de desestatização. É bom lembrar que esse processo começa no governo Sarney, passa pelo governo Collor, passa pelo governo Itamar, passa pelo governo Fernando Henrique e chega ao governo Lula. Ou seja, você teve um processo em que o Estado, o presidente Geisel, entre 74 e 79, criou dezenas de empresas estatais. Foi o presidente na história brasileira que mais estatais criou. Então, o Estado controlava amplos setores da economia e grande parte de forma ineficiente. Então, a discussão é essa. Qual é o papel do Estado? Se é para ficar na área econômica social... Quer dizer, no Brasil, a gente pode dar como exemplo a abertura da economia para o mercado estrangeiro. Especialmente o governo Collor, por incrível que pareça, foi quando essa foi dá uma discussão. Abertura, não é? O governo Collor tem todos os defeitos do mundo, o personagem que nós já sabemos, etc., nem vale a pena voltar a isso. Mas, em termos econômicos, ele colocou o dedo numa ferida, que é a questão da necessidade de abrir o Brasil para o exterior. Não era possível a gente querer uma economia autárquica e com a produtividade baixíssima que nós tínhamos, com vários problemas. O exemplo clássico foi a frase: os automóveis brasileiros são carroças, tal, né? A partir desse mote é que se começou a discutir. E aí, claro que ele não tinha condições de levar esse debate. O governo caiu 2 anos depois, pelas razões já sabidas do governo Collor. Mas essa discussão ela está presente até hoje no Brasil. E ninguém mais, em sã consciência, pensa num processo de repor o Estado à importância que teve no auge da ditadura militar brasileira. Quem estatizou o Brasil, olha o paradoxo, é a ditadura militar brasileira. Agora, hoje os especialistas comentando a morte dela, lembraram também do caso da China, que é um governo em transição, mas que mantém a economia aberta, mas a política na mão do Estado. Mas é diferente, porque não dá para comparar, apesar, estão no mesmo planeta, mas a comparação não me parece a mais feliz. No caso da China, você tem, durante um certo período, no modo de produção comunista, o Estado detém os principais setores da economia, sem democracia, ao contrário da Inglaterra, né? É partido único, ao contrário da Inglaterra, em que não há espaço para oposição, sem liberdades. Em suma, são situações muito diferentes, me parece, na minha leitura, a Inglaterra com o caso da China. O desafio da China é fazer a transição para a democracia. Se é que essa é uma questão colocada hoje na China. Mas ela abriu também economicamente. Abriu economicamente. Tem joint ventures, tem tudo lá. E hoje quem mais detém títulos da dívida americana é a China. Está mais de com 1 trilhão de títulos na mão. Né? Mas o curioso é observar a época da Guerra das Malvinas, que ela apoiava as ditaduras militares, como foi dito aí, apoiou o governo Pinochet, essa coisa toda. Mas o governo brasileiro, da época, em solidariedade aos generais argentinos, impediu que as tropas inglesas pudessem fazer sequer voos de abastecimento no Brasil, dificultando a ação militar da Inglaterra diretamente na Argentina. E foi isso porque foi uma solidariedade evidente da ditadura militar brasileira e a sua conivência com a ditadura militar argentina, não é? Isso provocou uma situação difícil que os americanos cuidaram de resolver quando resolveram dar o apoio logístico para que a Inglaterra pudesse chegar às Malvinas sem ter as dificuldades de distância, ou seja, de abastecimento, dificuldades de transportar cargas, transportar munições, armamentos, soldados, não é? Possibilitou os Estados Unidos que isso acontecesse. Mas só uma questãozinha, rapidamente. O ministro do exterior era o Ramiro Saraiva Guerreiro. Foi durante 6 anos ministro do Figueiredo. Pessoa seríssimo, sucedeu a Azeredo da Silveira. Havia um tratado, o TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Esse tratado dizia que se uma nação americana fosse agredida, as outras teriam de ir em defesa. Quando o Brasil, não é que vai em defesa, mas tem esse ato bem destacado pelo Ayrton, o Brasil estava cumprindo o TIAR. Os Estados Unidos é que não cumpriu. Exatamente. Por razões geopolíticas conhecidas. A grande aliada dos Estados Unidos na Europa é a Inglaterra, né? A seguir, Polícia Federal recebe pedido para investigar envolvimento de Lula com o mensalão. E veja também em vídeo, Marco Feliciano diz que morte de John Lennon foi castigo divino.